seguidores do Facebook. Estamos aqui nesta noite de sexta-feira, 31 de julho, né? Julho vai indo embora, um mês que não trouxe nenhuma boa recordação, pelo menos assim para mim, na minha vida particular. Mas nós vamos bater um papo hoje, nesta noite fria, gelada, aqui em Itapetininga, com Paulinho. Paulinho, grande amigo que nós tivemos o prazer de conhecer, né? Aqui no Esporte Clube Itapetininga, lá no ano 2000. E vimos muitas partidas do Paulinho jogando um excelente futebol. Boa noite, Paulinho. Como é que vai, Paulinho? Tudo bem? Boa noite, Cícero. Tudo bem? Prazer enorme estar falando com vocês aqui, compartilhando algumas coisas que nós passamos aí nessa cidade de Itapetininga, né? Dentro do campo, fora do campo. Muitas situações bacanas nós vivemos aí e muito bacana estar aqui. Obrigado pelo convite. Então, Paulinho jogou aqui no Esporte Clube Itapetininga no ano 2000, mas ele vai contar para nós fatos que aconteceram com ele no futebol, no esporte, antes de vir para Itapetininga. Você iniciou aonde? Quando que você pôs a chuteirinha nas costas e foi procurar um clube? Qual foi o primeiro clube, Paulinho? O início de tudo, Cícero, foi aquele velho time de bairro, né? Aquele time da igreja. Antigamente a gente tinha isso, né? Eu não sou tão velho assim, mas em meados de 1992 a gente ainda tinha aquele time da igreja, né? E eu participava de um time de bairro de Itapevi, que era da igreja, e nós entramos num campeonato chamado DEF, que era um campeonato que tinha uma maior expressão nessas categorias menores, né? E nós fizemos um jogo que era mata-mata, né, esses jogos, e nós pegamos os pequeninos do Jockeys, que na época era um clube conceituado, né, que jogava junto com Palmeiras, com Corinthians, e nosso primeiro adversário foi eles. Tomamos de 11-0, mas eu acabei me destacando, né, 11-0 não, 11-1, e esse gol quem fez foi eu, e eu acabei me destacando, e fui convidado para ir para a Portuguesa de Esportes. Tinha um olheiro lá na Portuguesa de Esportes, ele me convidou e eu fui fazer um teste na Portuguesa de Esportes e passei, e eu disputei o Sub-13 na Portuguesa de Esportes, e nós acabamos nos consagrando campeão do DF, e aos 14 anos eu fui para o Palmeiras, né? Então, assim, meu primeiro clube foi a Portuguesa de Esportes e acabei indo para o Palmeiras em 1993, entrando aí para o Sub-15, né? Ótimo. Vamos ver aqui o pessoal que está chegando para dar uma boa noite para nós, né? A Bianca Patrícia Galesi, acho que é italiana ela, pelo jeito é palmeirense. Boa noite, Patrícia. Boa noite para o Paulinho aí também. Boa noite, Bianca. Também é o nosso conhecidíssimo Ricardo Dalben. Chegou aí o homem, boa noite. Ricardo Dalben é a fera, né? Fera. Meia esquerda fera, junto com o Toninho. Toninho cruzava, o Ricardo fazia. Toninho Oliveira. Uma dupla boa. Esse boa noite está vindo de Miami, Jader Moreira. Que legal. Jader é meu parceiro e meu conterrâneo de cidade, né? Eu moro em Itapevi, né? Nasci e fui criado em Itapevi. E o Jader mora ali em Barueri, Jardim Belval, né? Nós nos enfrentamos aí na base, né? Campeonatos paulistas. Mas eu fui conhecer o Jader mesmo em Itapetininga, por incrível que pareça, né? E depois de Itapetininga, a gente virou amigo aí, parceiraço. Inclusive, teve um ano que eu cheguei aí para Miami. Não consegui vê-lo porque ele estava numa rotina de trabalho muito forte, né? Mas quase que nós conseguimos nos ver lá. É isso aí, vamos ver aqui quem mais. Cláudio Silva, boa noite também. Vamos ver aí, se tiver algum amigo seu, você dá um alô aí. O Ederson Santos também, mandando boa noite. O Ederson é um amigo, a gente chama ele de Tiaguinho, que ele tem cara do Tiaguinho. É um amigaço aqui de Indaiatuba, né? Estamos sempre junto aí lá no Bom Demais, que é um comércio de salgados, né, de um outro amigo, do Bel, e a gente se reúne lá e bate papo. Inclusive aí já marcamos para quarta-feira à tarde estar lá e tomar um café junto.
Um abraço, Tiaguinho. Obrigado por entrar aí. Tem o Diego Góes também. Fala, professor Paulo, avante palestra. Diego Góes foi meu atleta, Cícero, porque em 2003, mais ou menos, eu parei de jogar futebol, fui interrompido por uma lesão no joelho e eu fiz uma cirurgia e não consegui voltar a jogar tão rápido. E como eu fiquei parado esse tempo, eu resolvi estudar, fazer faculdade de educação física e acabei virando técnico da prefeitura de Itapevi. Montamos um projeto lá de formação de atletas, né, sub-18. Diego era meu atleta, meu amigo até hoje. Daqui a pouco entra alguns mais aí. E nós fizemos um trabalho muito bacana em Itapevi, nos consagrando campeão daquela Prisco Palumbo, é uma federação, como se fosse uma segunda divisão da Federação Paulista de Base, mas é a Associação Paulista do Prisco Palumbo. E a equipe de Itapevi conseguiu se sagrar campeão invicta, e a gente fez uma campanha belíssima, coisa que Itapevi ainda não tinha sentido esse prazer da base, né, um trabalho da cidade de base ter sido campeão. Então foi muito bacana esse trabalho lá em Itapevi. O Ricardo Dalben manda um recado aí, meu capitão no Itapetininga e hoje homem de Deus. Muito bom. O Ricardo Dalben foi um cara que marcou a minha vida, porque fora o que ele fez dentro de campo e fora de campo em Itapetininga, ele foi o cara que me apresentou uma palavra de Deus, que na época a gente era um pouco boêmio, né, Cícero? E a gente, não que não dava credibilidade, a gente sempre acreditou em Deus, mas nunca tinha vivido algumas coisas que viveu depois disso. E o Ricardo foi o cara que me apresentou esse caminho espiritual que mudou a minha vida, né? E por isso que ele fala que eu sou um homem de Deus, né? Mas, na verdade, nós todos somos homens de Deus, né? Mas, realmente, entender o que é Deus fez mudar a minha vida do ano de 2000 para cá, né? O Paulinho, então, eu vi uma foto sua, né? No time do Palmeiras. Aquele time do Palmeiras era o quê? Juvenil, sub-20? O que era? Aquele já era sub-20. Eu entrei no Palmeiras, né? Continuando a sua primeira pergunta lá, eu entrei no Palmeiras com 14 anos e disputei todos os campeonatos paulistas da base, né? Sub-15 com 14, depois sub-15 com 15 anos, depois sub-17 com 16, com 17, e sub-20 também, disputei 3 paulistas como sub-20, né? E disputei 4 aquela João Jorge Saad, não sei se você se recorda, mas tinha aquele campeonato João Jorge Saad de aspirantes, né? Disputei 4 competições daquela, disputei aquela Copa dos Campeões Juniores, que o Palmeiras acabou consagrando campeão lá no Pacaembu, em cima de São Paulo, né? Eu estava no elenco. Que ano foi aquele jogo? Oi? Que ano que foi aquele jogo? Eu acho que foi 96, né? Se eu não me engano, 95 ou 96, não me recordo muito bem. Mas estava trabalhando na Barra Funda, mas eu não fui nesse jogo, não. Foi aquele jogo que quebrou pau lá, né? Foi aquele jogo que quebrou pau, que teve morte e que só teve apenas aquela edição no qual o Palmeiras foi campeão, né? Gol do Rogério, centroavante. O Rogério era 7'5", então eu era 3 anos mais novo que a galera que disputava, mas estava no elenco e participamos daquilo lá. E disputei uma Copa do Brasil como profissional, mas não profissionalizado, porque na minha época o Palmeiras e todos os times, eles esperavam o atleta fazer 21 anos para profissionalizar, né? Não é igual hoje, depois veio a Lei Pelé e favoreceu muitos atletas que podem hoje se profissionalizar com 16 anos, mas na minha época não era assim. Então eu era juniores, mas eu jogava no profissional, estava no elenco do profissional e participei de uma Copa do Brasil de 1997. Participei de alguns jogos no banco, não tinha muita possibilidade de jogar, porque eu peguei a era Parmalat toda, né? Então, assim, eu sempre digo que o Palmeiras foi muito bom para mim e, ao mesmo tempo,
deixou de me dar algumas oportunidades. Porque tanto eu como muitos que jogavam no Palmeiras na base tínhamos qualidade de subir profissional, como subimos, mas a gente tinha lá uma era Parmalat que só tinha medalhões, né? Então, na Copa do Brasil, eu era banco do Djalminha. Então, eu só jogava se o Djalminha machucasse ou tivesse um cartão amarelo ou ficasse doente, né? Coisa que não aconteceu. Eu fiquei no banco. A maioria dos jogos que eu fui, não entrei. Então, assim, nós não tínhamos muita oportunidade, né? Como base, mas foi uma experiência marcante, porque eu convivi com todos esses atletas que na época não eram de nome, né? Atletas fantásticos, Marcão, Galeano, Rivaldo, enfim, Edmundo, todos essa era Parmalat aí que passaram pelo Palmeiras, a gente, depois dos 16, 17 anos, já estava participando com eles, né? Então foi muito bacana. Então, essa foi a minha trajetória no Palmeiras, dos 13 anos aos 18 anos. E Paulinho, junto com você aí, junto com essa garotada, né? Quais os jogadores que vingaram, que tornaram-se titular do Palmeiras, ou na era Parmalat, ou mais para frente, que jogaram junto com você? Os que jogaram comigo mesmo, que vieram da base de juniores, a gente tem aí o Thiago Gentil, né, que jogou no profissional do Palmeiras. Nós temos o Ailton, que foi para o México, jogou no Puma, jogou no Corinthians em 2007. Nós temos o Washington, centroavante, que jogou no Ceará, depois retornou para o Palmeiras, são todos da minha época. Nós temos o Neto também, o Chocolate. Nós temos o Roque Júnior, que participou, o Paulo Assunção, um volante que jogou no Palmeiras, depois foi jogar fora do país, o Roque Júnior já disse, né? Temos o Cris, centroavante também, Ferreira, Cassiano. Bom, teve bastante gente aí que vingou, né? Chegou a jogar no profissional do Palmeiras e chegou a jogar em outros clubes, né? Grandes clubes, né? Então, e daí, quando encerrou seu ciclo no Palmeiras, daí que você veio para Itapetininga, foi isso? Não, eu joguei até 1997, mais ou menos, agosto, outubro de 1997, eu joguei no Palmeiras, fui emprestado para o Curitiba, fiquei no Curitiba até final de 97, 3 meses só, porque em 95, Cícero, uns empresários da Rússia vieram ver um treinamento do Palmeiras, dos juniores do Palmeiras, e nesse treinamento eu fui escolhido para ir para a Rússia. Eu e o Ailton, esse que jogou no Corinthians, né? Nós estávamos treinando contra o reserva do profissional e nós se saímos bem no treinamento e acabamos sendo escolhidos para ser contratado para ir para o Torpedo da Rússia, um time de primeira divisão, Superliga, né? Só que nós tínhamos 15 anos. E na época o Márcio Araújo, que era o auxiliar, né, do profissional, tinha acabado de vir de São Paulo, estava fazendo um trabalho de base no Palmeiras, e ele me orientou a não ir. Na verdade, me pediu para não ir, né? Ele disse para a gente não ir porque a gente tinha futuro no Palmeiras e ele pretendia nos lançar no profissional. Com 15 anos, eu também fiquei um pouco assustado de ir. Na ocasião, minha mãe tinha que ir junto, ou a mãe do Ailton tinha que ir junto, porque nós éramos menores, né? E então acabamos não indo. E lá em final de 1997, quando eu estava no Curitiba, o pessoal da Rússia voltou para o Brasil e vieram me procurar no Palmeiras, depois de 2 anos, né? E um cara que eu não sei nem se isso vai chegar aos familiares dele, porque eu sei que ele já é falecido, mas o antigo presidente do Palmeiras, que se chamava Lapola, que foi ele que me subiu para o profissional, eu nem sabia que ele me conhecia na época, né? E a gente disputava o João Jorge Saad, aspirantes, e caiu o treinador do Palmeiras, que eu acho que era o Celso Roth, se eu não me engano, caiu e o Lapola assumiu como interino. Ele era o presidente do clube e ele assumiu como interino.
E no momento que ele assumiu o profissional do Palmeiras como interino, ele me subiu para o profissional, com 17 anos. E eu nem sabia que ele me conhecia, mas ele foi o cara que me deu a oportunidade de ficar 8 meses no profissional do Palmeiras, convivendo com todas essas pessoas, esses jogadores famosos, né? E eu não tive nem a oportunidade de agradecê-lo. E esse mesmo Lapola, quando os empresários russos voltaram para me buscar no Palmeiras e eu já não estava mais, ele deu o telefone da minha casa para os russos, falou, ó, Paulinho está no Curitiba, né, por empréstimo, mas ele está em casa, você pode ligar na casa dele, falar com os pais dele, e aí vocês negociam, né? E foi o que aconteceu. O pessoal ligou para casa, eu voltei de Curitiba, entrei em negociação com esse clube russo que chama Arsenal Futebol Clube, né, um clube de primeira divisão, e acabei sendo contratado para esse clube por 3 anos. Você ficou, então, na Rússia 3 anos, é isso? Eu fiquei 2 anos, Cícero, 2 anos, porque em 2000 eu fui para Itapetininga. Eu cumpri 2 anos de contrato, meu contrato foi rompido com a Rússia por falta de acerto salarial, mas eu disputei o ano de 1998 e 99, os campeonatos russos, né? Copa da Rússia e Campeonato da Rússia, e voltei para o Brasil no final de 99, quando acabou a temporada lá, e aí eu retomei a minha carreira no Brasil no ano de 2000. Você acha que foi uma boa escolha você ter ido para a Rússia, ter ficado 2 anos lá, já que você estava no Palmeiras, já tinha ficado 8 meses entre os titulares? Não seria melhor ter arrumado um tipo Cruzeiro, Sport de Recife, CSA? O que você acha disso? É que assim, era uma coisa imprevisível, né, Cícero? Porque às vezes você está num clube grande, como na minha época eu estava, mas você não tinha a certeza que você ia virar profissional. Porque virar profissional num Palmeiras, num São Paulo, no Corinthians naquela época, ia um pouco além da sua qualidade. É a oportunidade de você estar no lugar certo, né? É o treinador se gostar de você, do seu estilo de futebol, né? E ser lançado na hora certa, e na hora certa que você for lançado, você está preparado para desempenhar um bom futebol, porque de repente está sendo televisionado e aquilo tanto te eleva para o profissional como te derruba também, né? Então, assim, nós tínhamos essa incerteza de ser profissional ou não. Eu já estava no Curitiba, né? Então já tinha saído do Palmeiras, porque realmente no Palmeiras a maioria dos jogadores da minha época não teve oportunidade para chegar no profissional. Eu acho que o único aí que chegou e estourou na época foi o Roque Júnior, né? O Paulo Assunção veio estourar depois, mas assim, na época que eu estava lá, o Roque Júnior, o Rodrigo Costa, que era um zagueiro, depois jogou no Grêmio também. Mas nós que éramos com 17, 18 anos nessa época, não tinha certeza do que poderia acontecer com a gente. Então a oportunidade de ir para a Rússia financeiramente, ela foi muito boa, porque como juniores no Palmeiras, na época, a gente ganhava um salário mínimo. Não é como os dias de hoje, que você pega hoje um juniores que recebe 20 mil de salário por mês. Hoje a base dos clubes grandes pagam 20 mil para um jogador de base. Na minha época era um salário mínimo, né? Então eu costumo dizer para eles, eu consegui comprar um carro na época, ganhando bichos, né, dos jogos da Copa do Brasil, e com meu salário eu não conseguia nem abastecer o carro. Então, assim, era uma discrepância muito grande com os dias de hoje. Então, assim, financeiramente, para mim, ir para a Rússia me deu. Não tenho hoje uma situação financeira definida, mas eu consegui ganhar um dinheiro para começar minha vida, ter minha casa própria, ter alguns bens. Então, isso para mim foi muito bom. E também como experiência profissional, né, Cícero? Porque eu fui para a Rússia, por exemplo, eu fui para a Rússia no mesmo time que o Tonhão, que já era do Palmeiras, que eu convivia com ele lá no profissional. Eu fui para a Rússia com o Eliel, que jogou no São Paulo, que foi campeão com um monte de cara famoso. Fui com Andradina, fui com o Jorginho, fui com o Daniel do Paysandu,
né? Então, assim, nós fomos em 9 jogadores para esse time da Rússia, jogadores já consagrados, né? Eu era o garoto do grupo, né? Com 19 anos. Eu fui com 18 para 19 anos, eu fui para a Rússia. E na Rússia, qual foram as maiores dificuldades que você teve lá para se adaptar no time, vamos dizer, jogar? Ó, Cícero, por incrível que pareça, o frio para mim não foi um empecilho. Não tive tantos transtornos para me adaptar, mas o que eu mais tive dificuldade de adaptação na Rússia foi o esquema tático. O posicionamento dos jogadores, o esquema tático do treinador, porque eu sempre fui um meio atacante. Então eu poderia ser usado no meio, como eu poderia ser usado no ataque, né? Minha característica sempre foi velocidade curta, né? Dribles rápidos e chute a gol. Eu tenho facilidade para bater de longa distância, de perto distância, né? Então, assim, essas eram minhas características, velocidade curta. E na Rússia, eles tinham um sistema que o meio-campista jogava pelas laterais. Então, você batia como se fosse um lateral avançado, um ala, né? E você batia lateral com lateral. Então, assim, eu joguei muito nessa posição lá, alguns jogos, e isso foi a minha maior dificuldade, porque eu não consegui desenvolver o que eu desenvolvi no Itapetininga, por exemplo, fazer gols, né? Eu fiz gols lá durante o ano, mas não desempenhei o futebol que eu sabia, né? Até porque quem jogava no meio lá era o Daniel, que já tinha 28 anos, né, consagrado do Paysandu. Então, assim, eu conseguia jogar no meio quando ele se machucava. Aí o treinador me deslocava para o meio, que era a minha posição de origem, né? E aí eu conseguia desenvolver um futebol melhor. Então, a minha maior dificuldade lá foi essa, o esquema tático do treinador. Você falou que foram em 9 daqui do Brasil, né? E encontraram o técnico de onde lá? O nosso técnico era russo mesmo, né? Eram 3 técnicos. Na Rússia eles trabalham com 3 técnicos, e os 3 técnicos eram russos, né? Então a gente tinha o intérprete, né, para poder tá nos orientando no início, mas depois de 2, 3 meses a gente conseguiu já desenrolar um pouquinho pelo menos se comunicar dentro de campo, né? Essa linguagem do jogo, né? Isso foi fácil de a gente se adaptar, né? Então, aí já ficou mais fácil. Mas a gente tinha um intérprete lá o tempo todo para poder nos orientar. E o campeonato? Vocês disputaram o campeonato todo, um ou dois? Quantos foram os campeonatos que vocês disputaram? Como que era o sistema da Rússia? Era um campeonato por ano Então, da chave principal? são 2 campeonatos por ano, Cícero. Um campeonato que chama o Campeonato da Rússia, que ele começa em meados de março, final de março, e vai até dezembro, né? E é um campeonato longuíssimo, né? Porque a Rússia é um país muito grande, né? Então são muitos times. Nós viajávamos, por exemplo, de avião por 7 horas para jogar dentro da Rússia. Então são muitos times. E a gente tinha que sair e ficar 2 semanas fora, porque a gente tinha que fazer 2 jogos, né? Para compensar, né? E aí depois fazia 2 jogos em casa. Mas campeonato era esse campeonato da Rússia, e tinha uma Copa da Rússia, que essa Copa da Rússia, o campeão tinha a vaga para a UEFA. E aí, vocês foram bem nos campeonatos? Nós fomos, acho que ficamos em terceiro ou quarto lugar no Campeonato da Rússia, e nós ficamos em segundo lugar na Copa da Rússia. Se nós tivéssemos sido campeão, a gente teria classificado para a UEFA, mas nós empatamos com o Torpedo no último jogo, e o empate era deles por melhor campanha, e nós acabamos ficando em segundo lugar e não conseguindo a vaga da UEFA, que seria, na ocasião, um feito histórico para o clube, né? Porque o clube do Arsenal, eu vejo que até hoje, às vezes eu entro lá no Facebook, no Instagram deles, e historicamente o ano de 1998, que foi o que nós jogamos, ele é a melhor campanha do clube até hoje, né? Não foi batido ainda. Então,
nós chegamos perto de disputar uma UEFA, de levar o clube a disputar uma UEFA, né? Isso teria sido bom para todos nós, né? Vamos ver, tem mais amigos chegando aí. Wagner Kina. Aí, Paulão. O Wagner Kina, Cícero, é um amigo de infância. É aqueles irmãos que a gente de pais diferentes, né? Eu fui criado com o Wagner, tem o Alessandro também, que já daqui a pouco entra. O Wagner é um irmãozão que só não é de sangue porque o teste é prova negativo, mas é meu amigão aí. Entrou o amigo aí, então, Alessandro. O Alessandro é o outro amigo, né? Que eu acabei de falar. Nós éramos três na juventude, né? Eram muito ligados, a gente cresceu como irmãos aí. E o Alessandro, Itapevi. O Alessandro Cícero, ele tem um trabalho muito bacana, que inclusive você poderia depois chamar ele no particular e fazer uma live com ele. O Alessandro, ele hoje é um líder dos Pilotos de Cristo. É um trabalho de arrancada. O Alessandro sempre foi apaixonado por carro desde criança, né? Nós temos algumas histórias juntos aí, ele e o Vagnão, de batidas de carro, de coisas de garoto, né? E o Alessandro hoje é um dos líderes desse grupo, é um grupo nacional, ele pega todo o Brasil e de arrancada, onde eles levam uma palavra de Deus, uma palavra de incentivo, de estímulo para todos os pilotos de Cristo. E é muito bacana, é a área esportiva. Se você tiver a oportunidade de convidá-lo para fazer uma live, você vai ver que é muito interessante. Abraço, sim. Alessandro, abraço, Magnão. Vamos convidá-lo. Tem o Jacozinho, que é do Derac. Boa noite, Cícero. Cheguei, olha, o nosso amigo aí, grande jogador, que passou aqui no futebol de Itapetininga. Quem foi os jogadores que o Paulinho jogou aqui? Abraço, sucesso. Ele quer saber quais os jogadores que jogou com você aqui em Itapetininga, né? Mas é o pessoal, aquele time de 2000 do Ricardo Dalben, mas pode até contar aí os craques que jogaram com você, o Paulinho. Jacozinho, boa noite. Ô Cícero, eu não sei se o Jacozinho pode falar, o Jacozinho jogou no Derac, né? Jogou. Eu não sei que época, mas o meu cunhado, Marcos Cruz, jogou no Derac. Eu também não sei te dizer que época, mas hoje o meu cunhado tem 50 anos, 52 por aí. Eu acredito que possa ser na época do Jacozinho. Não sei, Jacozinho, se você conhece o Marcos Cruz, ele jogou no Derac aí com vocês. E os jogadores que eu joguei no Itapetininga foi os que já passaram por aqui, né? O Jader, o Giva, o Márcio Baroni, o Leandro, o Charlão, o Reinaldo Tiganá, todos esses feras aí do futebol que eu acabei conhecendo aí em Itapetininga e me tornei amigo deles desde então. Vamos ver aqui, o Paulo o quê? Pepa. É o Paulão Pepa. O Paulão é um amigão aqui de Indaiatuba, professor de educação física, um dos caras que criaram muitos alunos, muitos jogadores, né, através de escolinha, trabalhou no Primavera com competição, e hoje o Paulão criou um clube que é esse TVPSI, é um clube amador, mas esportivo, onde ele reúne todos os amigos dele, alunos, ex-alunos, e eu, que não fui aluno dele, mas amigo, e a gente faz um jogo por mês hoje aqui na cidade de Indaiatuba ou fora, para fazer churrasco, para resenhar, falar de futebol. O Paulão é um cara de um coração enorme, que faz trabalhos sociais incríveis aqui em Indaiatuba, é um cara muito bacana, Cícero, também. Se você um dia quiser entrevistá-lo, ele com certeza vai estar à disposição. Um abraço, Paulão. Vamos sim, vamos colocar aqui na nossa relação, em breve entraremos em contato. O Jader está mandando mais um recado. Paulinho foi um grande jogador, muito inteligente, um dos melhores que joguei. Eu também vi o Paulinho jogar e jogava muito mesmo. Eu digo mesmo do Jader, né? O Jader, um baita jogador. Infelizmente, depois de Itapetininga, eu acredito que tanto eu como o Jader, como tantos outros em Itapetininga, que tinha condições de chegar mais longe, né? Não chegamos porque Deus não quis, a oportunidade não chegou, mas jogadores de alto nível, viu, Cícero, que
e jogaram em Itapetininga, mas que deveriam estar em grandes clubes aí. Vamos ver aqui, tem o William Alemão, Paulinho, 91, Zelouco, que honra ter jogado ao seu lado. Concordo com o Jader Moreira, cabeça, melhor meia que já joguei também. Zelouco, esse como? Abraço, Paulo. Estou sempre na torcida por você, meu amigo. Abraço, cabeça. É o William Alemão. O Alemãozinho, Cícero, é um grande amigo também de Itapevi. O Alemãozinho foi um dos melhores meias atacantes que eu joguei na Várzea, né? Eu joguei por 10 anos na Várzea de Itapevi e nós conquistamos alguns títulos em Itapevi muito bacanas, como a Copa Brahma, por exemplo, né? Nós fomos bicampeão e o Alemãozinho, ele era o nosso 10 e o protagonista desse time. Ele fez eu fazer muitos gols. Ele jogou futsal profissional, ele jogou esse fut7, joga até hoje. O Alemãozinho é um craque de bola e um amigo que mora no coração, com certeza. Um abraço, Alemão. Centroavante matador, Leandro Menesco, tá aí, salve aí. Centroavante, o Leandro é o matador do time, o rei do Chaplin, né? O Leandro foi um parceiro que eu também conheci em Itapetininga, que nos tornamos amigos depois, né? Itapetininga, na verdade, foi um clube, se fiz muitos amigos. Por incrível que pareça, de todos os clubes que eu joguei, foi o clube que talvez eu tive mais próximo dos jogadores e que eu fiz mais amizades depois de ter jogado, né? Então, Leandro, Jader, Márcio. O Márcio Baroni, por exemplo, eu sou o padrinho de casamento dele, ele é meu padrinho de casamento. Nós ficamos amigos de frequentar a casa, né? E de ser compadre, né? Então, assim, eu fiz muitos amigos. Tem o Tiganá, que é meu irmãozão de Itapevi, né? O Reinaldo, que era o volante também de Itapevi. São pessoas, assim, muito queridas que eu conheci em Itapetininga. Também esse outro aqui se conheceu aqui, o alemão Viana, o famoso Canidia. Esse tinha uma alegria nas pernas, né? Abraço, Canidia. O Canidia em Itapetininga era nosso cara estratégico, né? Porque o Canidia, ele tinha um pulmão que ninguém tinha, né? E o Canidia era um cara que ele cumpria muito, muito bem taticamente, né? Então, se o Ricardo falasse para ele, você vai marcar o lateral esquerdo dos caras, ele marcava o lateral esquerdo do cara e ainda jogava, né? Então, o Canidia foi um cara importantíssimo pro Itapetininga para que a gente pudesse ter bons jogos lá, né? Depois que você saiu daqui do Itapetininga, esse pessoal que nós estamos vendo aqui, participando, dando boa noite, você tem algum que você ficou 15, 16, 17 anos sem ver, está vendo hoje aqui no nosso bate-papo? Olha, o Leandro faz desde Itapetininga que eu não vejo mais. O Leandro, o próprio Charlão, pessoalmente não vi mais. Eu acho que assim, é mais fácil eu contar quem eu vi, né, Cícero? Daquele time lá, eu acho que o Jader, o Tiganá, o Reinaldo, o Márcio Baroni, o Fernando, goleiro. Acho que são esses as pessoas que... E o Marcelino também, não sei se você lembra do Marcelino. Lembro. Esses foram os jogadores que eu vi depois de Itapetininga. O Marcelão também, atacante. O Charles, acho que comentou do Marcelão, você não lembrou dele na live, mas o Marcelão era um centroavante. Ele chegou, acho que também, um pouco depois do começo também, jogou alguns jogos do Itapetininga. Ele chegou aí para Maranhão comigo, o Marcelão, uma figuraça, um cara muito querido também. Esses daí que eu vi depois de Itapetininga. O restante eu vim ver agora no grupo que o Charles montou, né? Mas pessoalmente não os vi mais. Ô, Paulinho, você então jogou aqui no Esporte Clube Itapetininga. Você não chegou a disputar o campeonato todo, né? Aqui em Itapetininga, né? Igual o Jader também, que não chegou, né?
Cícero, não disputei. Inclusive, Cícero, eu ter ido para o Itapetininga foi assim não um acaso, né? Mas eu tinha acabado de voltar da Rússia com pré-contrato com o Mojimirim, que na época era a primeira divisão, né? Mas eu tive um problema de documentação da FIFA, do meu antigo clube, porque, como eu te disse, eu tinha 3 anos de contrato e ele foi rompido por falta de salário, né? Então eu vim da Rússia com problemas de documentação e infelizmente eu não consegui entrar no elenco do Mojimirim, que eu já estava com pré-contrato. E aí eu acabei indo para Itapetininga, porque quando minha liberação saiu, o único campeonato que ainda estava disponível para começar era a B1, né? E como eu era de Itapevi, eu conheci o Tiganá, tinha um rapaz, o Bel, que era um treinador ali da região, e conversou com o Tiganá, falou, vamos ver se o Paulinho não quer ir para Itapetininga, né? Eu também estava com opção de ir para o Osasco na época, que era da mesma divisão, tinha alguns amigos que jogavam lá, também me chamaram para ir lá, e eu acabei indo para Itapetininga. Quando cheguei lá, conheci o Ricardo, né? E o Ricardo me deu essa oportunidade de jogar lá, acabou virando meu empresário, que eu não tinha empresário, e ele falou, meu, fica aqui para poder manter, né, o seu ritmo, porque para o jogador de futebol ficar 6 meses parado é como acabar a carreira, né, Cícero? Verdade. Então ele falou, não, fica aqui no Itapetininga, vamos fazer alguns jogos para eu poder te negociar. Então, assim, desde o início a proposta já era essa, de eu fazer alguns jogos aí no Itapetininga e ser negociado, né? E foi o que aconteceu. Eu fiz, eu acho que sete jogos ou 8 jogos, se eu não me engano, Cícero. Eu tive uma lesão do joelho que eu fiquei, acho que uns dois jogos fora, mas eu joguei num total uns 8 jogos aí e fui negociado para a Inter de Limeira. Fui disputar o brasileiro da Série A3, que o Ricardo e o Toninho Oliveira que me levaram para lá, junto com o Feijão, e nós acabamos disputando a A3 pela Inter de Limeira naquele ano, com o Polozzi lá, que era o treinador na época. Vamos voltar um pouquinho para a Rússia. Como que era o dia a dia de vocês lá na Rússia, fora do futebol? Somente alojamento, saía, dar uma passeada, como que era? Então, Cícero, nós saíamos porque, por ser um país frio, nós treinávamos uma vez por dia só, e ao meio-dia, né? Então, e jogávamos aos sábados. Então, cada um morava nos seus apartamentos, e a gente tinha a liberdade de sair, de ir e vir, mas a gente acabava se reunindo entre os brasileiros, né? Como a gente éramos em 9, então, você imagina, era uma festa sempre que todos se reuniam, né? Mas a vida da Rússia é uma vida boa. Eu gostei do país, apesar da Rússia ter uma discrepância muito grande em relação a pessoas de alto nível financeiro e pessoas de baixo nível financeiro. Não existe o meio termo, a classe média lá é muito difícil de se ver, né? Então, isso era difícil de você conviver. Quando você convivia, porque nós jogadores lá tínhamos uma vida boa, né? Mas a gente convivia com pessoas que a gente via que a vida era muito difícil. Então, nesse ponto, a Rússia não é legal, no meu ponto de vista, né? Não existe uma igualdade financeira de classe para todo mundo, né? Era um país de comunista na época, né? Então era difícil a convivência lá, pessoal frio, né? Um povo frio, mas nós acabamos não sentindo muito isso porque a gente estávamos em 9, né? Era até engraçado que toda sexta-feira, que era o apronto para o jogo, o treinador gostava de colocar brasileiro contra russo. Então, a gente tem aquele famoso 2 toques, campo reduzido, né? Para se preparar para o jogo apronto para o jogo, né? Para ninguém se machucar. Então, faziam 2 toques e tal. E ele colocava brasileiro contra russo, né? E não dava certo, né, Cícero? Porque o brasileiro ele é habilidoso e o russo ele é grosseiro. Então, todo treino que ele fazia isso, aí a briga. Então, quando era para ser um treino de descontração, acabava sendo um treino tenso, né?
mas a Rússia como país eu gostei bastante, né? Lá tinha restaurante brasileiro, tinha comida brasileira, e depois que nós aprendemos a falar a língua também, foi assim, uma vida normal, né? É um país que eu gostei muito. Moscou é muito bonito, São Petersburgo é muito bonito. Samara, eu fiquei 3 meses num time chamado Samara, que é a cidade onde a seleção brasileira ficou hospedada agora na Copa. Então, assim, uma cidade muito bonita, com praia. Então, assim, a Rússia, ela é um país muito aconchegante. Assim, no meu ponto de vista, né? Nem todos os brasileiros gostaram, mas eu gostei e voltaria lá para passear com o maior prazer. Vocês tiveram problema de pagamento lá também, tiveram? No terceiro ano, Cícero, teve uma guerra lá entre Rússia e Iugoslávia. Teve uma briga interna para tomar posse, um queria tomar posse do outro, né? E nossos investidores no clube eram americanos. E com tudo que aconteceu, não ficou tão legal a situação da Rússia, né? E esses americanos tiraram um pouco o investimento que eles tinham no clube. E a maior parte do investimento deles era o salário dos brasileiros, que não era barato, né? Porque eram 9 brasileiros, então, assim, era o maior custo que eles tinham no clube, né? Então, como os americanos saíram, o clube começou a falhar o pagamento com a gente, né? Tá certo. Vamos ver o pessoal que está chegando aqui. Vamos ver. Vamos ver. Essa é a senhora sua mãe, né, o Paulinho? Essa é minha mãe, que eu amo muito, a pessoa que me criou, que me deu base familiar junto com meu pai. Hoje meu pai já não é mais vivo, ele faleceu em 2014, mas eu devo toda minha carreira a esses dois aí que me criaram com muito amor. Deixa eu ver aqui, o Leandro está mandando um abraço para você. Um abraço, Leandro, Deus te abençoe. Deixa eu ver, o Alessandro Brito, estou aqui. Valeu. Isso aí, Ale, um abraço. Sua mãe está mandando um parabéns para o filhão, que legal. Também o Marcelo Reis, joia, Paulo, beleza de história. Abraço, Marcelo. Esse é seu irmão, Cristiano? Esse é meu primo, Cristiano, meu primo. É verdade. Abraço, Cristiano, tudo bem? Ele está ali. Então, o Alessandro, deixa eu ver que ele está aí. Será um prazer falar um pouco do projeto Pilotos de Cristo. Estou à disposição. Vamos entrar em contato aí em breve. Agora nós vamos ter que adequar a live com o Campeonato Brasileiro, viu, Paulinho? Tá certo. Vai começar o Brasileirão aí e a gente vai ter que antecipar aí as lives. Vai adequando, Deixa eu ver se aqui é o Leandro. Salve. Legal, Leandrão. O Leandrão já bateu um papo com nós aqui. Alemão, boa noite, Cícero. Um grande abraço para esse amigo. Felicidade para ele. Esse é o Canidia, assinado Canidia. Canidia virou professor, né? Ele virou professor de educação física, né? Eu acho que ele atua na parte da dança, né? E Canidia é uma figuraça. Quem sabe um dia a gente se vê aí, né? Isso que eu estou passando a pandemia aí, se Deus quiser que o mundo volte ao normal, nós vamos conhecer Belém do Pará. O alemão vai receber nós lá, viu? Esse é Itapetiringano, o Tiago Carvalho, que também sempre está prestigiando as nossas lives. Abraço, Paulinho, com 15 anos. O Ricardo me deu a oportunidade de treinar com todas essas feras que passaram pelo Esporte Clube Itapetininga. Aprendi muito com todos. É o Tiago. Abraço, Tiago. Tiago depois jogou no Esporte Clube Itapetininga no ano 2002, que já era administrado pelo pessoal de Itapetininga. O Cristiano Faustino, Cícero, manda um abraço para o Paulinho de Cristiano. Tá mandado um abraço aí ao vivo, né, Paulinho? Abraço, Cris. Essa aqui é a nossa presidente do Clube Atlético Sorocabana de Itapetininga, Lília Souza Santos, sempre prestigiando as lives também. Boa noite, Lília, mandando boa noite para o Paulinho também. Boa noite, Lília. Que Deus abençoe aí você nesse trabalho à frente do
Hoje chama CASE, né, Cícero? Clube Atlético Sorocabana de Itapetininga, CASE. Isso, legal. Vamos crescer e vamos receber a visita desses amigos nossos que estão aí. Esses dois aí são meus sogros, Cícero. Angélica e Veríssimo, meu sogro e minha sogra, pessoas fantásticas também, que a gente hoje convive. O Veríssimo e a Angélica hoje fazem parte da nossa vida diária, né? O Veríssimo aí, hoje, com a ausência do meu pai, hoje ele assumiu essa paternidade aí, e nós não temos aquela velha frase de que genro não se dá bem com sogra e com sogro, né? Não, na nossa família, graças a Deus, a gente é uma família só, que se ama muito. Maravilha. Paulinho, então 2000, vamos voltar para a rua, para o Itapetininga, para poder aproveitar o tempo que estava parado, né? Sim. Daqui fui para o Inter de Limeira, né? Tudo em 2000. Eu fui para Itapetininga em 2000, né? Itapetininga foi uma experiência muito boa. Nós fizemos aí acho que eu fiz 7 jogos, né? Eu não me recordo que posição que a gente, quando eu saí, nós estávamos no campeonato, mas nós estávamos para classificar, né? E eu vi que o Jader falou até na live dele que se a gente não tivesse saído, talvez a gente chegaria mais longe do que chegou, né? Eu concordo com ele porque o nosso time tinha acabado de engrenar, né, Cícero? Porque o time ele é uma engrenagem, né? E quando a engrenagem começa a se acertar, é aonde você tem que manter o time. E no nosso caso, como era vamos dizer, um clube empresa, né? Nós acabamos se desligando do Itapetininga num momento em que nós poderíamos ter chegado mais longe, talvez dado um acesso ao Itapetininga. Não que as pessoas que substituíram a gente, os jogadores que estavam lá, não tinham essa condição, mas o ritmo cai, né? A sintonia dos jogadores cai. A gente já estava jogando com conhecimento, né? De posicionamento, já sabe o que o outro pensa. A gente estava engrenado, e aí a gente desmonta o time, sai 5 jogadores titulares e entram mais 5 jogadores que estavam lá na suplência, mas de muita qualidade, mas que não estavam no mesmo ritmo, né? E isso talvez acabou fazendo com que o Itapetininga não tivesse chegado mais longe, né? Mas eu sou muito grato ao clube Itapetininga, principalmente na pessoa do Ricardo, porque o Ricardo, ele era a gente chamava ele de boleirão, né? Mas o Ricardo foi um cara que ele segurou toda a bronca, vamos dizer assim, no Itapetininga, dentro e fora de campo. Ele era o cara que nos passava segurança, né? Ele era técnico, ele era diretor, ele era presidente, ele era pastor, que ele gostava de dar uma palavra no campo, no vestiário. Então ele era o cara que a gente se sentia seguro. E muitas vezes o Ricardo ganhou o jogo lá naquele campo, né? Porque o Ricardo entrava no vestiário chutando bolsa de massagem, dando uma dura em nós, e isso, Cícero, como o Jader disse também, muitas vezes mudou o quadro do jogo. Porque assim, hoje você vê muitos treinadores que são só estudiosos, né? Mas na nossa época, os treinadores, além de ser estudiosos, eles também eram jogadores, foram jogadores. E o Ricardo tinha essa vivência. E é muito importante para o atleta que está dentro do vestiário, dentro de campo, ter uma pessoa que está comandando ele que viveu isso. Porque ele fala a mesma linguagem, ele sente a mesma dor, ele sente a mesma dificuldade, ele sabe quando o cara está tirando o corpo fora, quando o cara não está, né? Então, quando o Ricardo entrava dentro do vestiário para dar uma dura em nós, ele era muito assertivo, porque ele realmente sabia o que a gente estava passando lá dentro. E no dia a dia ele era o boleirão, né? Jogava com a gente, 2 toques, saía para padaria com a gente, fazia, né, brincadeira, saíamos juntos. Então, o Ricardo foi um cara que segurou todo o BO em Itapetininga e com certeza deu essa oportunidade para as pessoas, inclusive para os mais novos, né? Ele chegou a negociar depois o próprio Charlão, que
O Charlão, ele é de uma outra época que a gente aqui. O Charles, ele estava acima da média, né? Então ele chegou a jogar no profissional quase todos os jogos, né? Tinha o Ilha também, que chegou a subir, o Maranhão, né? E outros lá que o Ricardo deu oportunidade, né? Mas o Ricardo foi um cara muito importante nessa trajetória de Itapetininga. Eu vi várias excelentes atuações sua. Uma delas que eu me lembro foi no Guarujá, que você jogou bola pra caramba. Você lembra desse jogo lá no Guarujá, Paulinho? Eu não lembro, se você acredita? Foi um Eu sou jogo, ruim de memória. foi um jogo super equilibrado, que o Sport Clube perdeu de 3-2. Me parece que você andou fazendo um dos gols. Você não lembra desse jogo, mas você lembra de outras partidas, é, boas recordações aqui com o Sport Clube Tapetininga? Eu lembro do jogo contra o Palmeiras, que foi uma partida muito boa que a gente fez, né? O Palmeiras, na época, tinha o Palmeiras B, e muitos jogadores eram meus amigos da época de Palmeiras. Tava o Chocolate, tava o goleiro lá, o Pirulito, tava o Augusto, muitos jogadores que eram da minha época da base estavam jogando naquele time. E essa partida foi uma partida muito boa da equipe de Tapetininga, né? Nós acabamos ganhando de 1-0, gol do Canidia, um rebote do goleiro num chute do Jader, e nós saímos lá com a vitória. Eu lembro de um bom jogo também contra o Jabaquara, que já era um time também equilibrado, né? Eu acho que a gente foi 1-1, a gente fez um bom jogo lá. Eu lembro de um jogo de registro, que eu fiz os 2 gols Eu acho que da esse vitória. jogo eu estou confundindo com o Guarujá. Pode Esse ser, jogo pode foi eu não lembro 3-1, desse jogo do 3-1. Guarujá. Foi 3-1 pra gente, eu fiz 2 gols, quase fiz um de cobertura do meio campo, e Verdade. foi bacana esse jogo, Cícero, que é uma história de bastidor, mas vou contar porque já passou muito tempo, não tem problema. Eu estava suspenso uma semana antes dos treinamentos de Itapetininga, porque eu fiz uma festinha no alojamento. Nós tínhamos 2 aniversariantes numa semana e eu resolvi fazer uma festinha sem a permissão do Ricardo. E nós levamos algumas bebidas e tal, ficamos lá na resenha, né? E o Ricardo não gostou. E ele me suspendeu por uma semana de estar com o time, né? E eu não tinha certeza que eu ia para o jogo, não. E eu acabei indo para o jogo e acabei jogando e indo muito bem. E depois eu saí para a padaria para curtir com o Ricardo, porque ele ficou muito contente pela vitória, né? E aí nós fizemos as pazes, vamos dizer assim, né? Então, acho que foi esse jogo que eu confundi, então, com o Guarujá. Inclusive, esse É, jogo, em vez do ônibus voltar para Itapetininga, ele foi até a capital entregar todo o pessoal lá, né? Foi é muito legal. verdade. Foi muito É. legal. Esse jogo foi um jogo ímpar mesmo, eu fui muito bem nesse jogo. Até porque eu estava precisando mostrar serviço. Verdade. Estava de castigo, né? Tava de castigo. Então, bom, você ficou no Itapetininga, foi para Limeira. No ano de 2001, como que foi sua carreira? Eu fui para o comercial de Tietê no começo do ano com o Ricardo. Nós ficamos lá em pré-temporada, né? Porque eu fiz o campeonato da Inter de Limeira, depois eu fiz o campeonato do Maranhão. Fui para o Maranhão em 2001. Ricardo me mandou para o Maranhão, para o Imperatriz do Maranhão, de Maranhão, para disputar a primeira lá do Maranhense. Depois do Maranhão, eu fui para Inter de Limeira, não, para Independente de Limeira. Fui para o Independente de Limeira. Depois do Independente de Limeira, eu fui para o Olímpia do Paraguai. No Olímpia do Paraguai, eu tive uma lesão no joelho. Eu acabei nem jogando lá, fiquei 3 meses lá, mas acabei nem jogando. Fiz a pré-temporada e não consegui jogar. Estourei o meu joelho, tive que retornar para o Brasil e acabei fazendo uma cirurgia em 2002 para 2003 no joelho. Essa cirurgia me tirou do futebol por 3 meses, né?
e depois eu retornei, tentei retornar a jogar num clube, mas não consegui, não suportei a pré-temporada, e aí eu fui fazer faculdade de Educação Física. Em 2005 eu voltei a jogar no Taboão da Serra, disputei uma série 3x3 do Paulista, né? Joguei o campeonato lá. E final de 2005 eu fui convidado para ir para o Neon The Boys da Argentina. Mas eu não quis ir, eu recusei a proposta e decidi encerrar minha carreira nesse ano de 2005. Vamos ver aqui mais amigos chegando. Cristiano Silviani. Boa noite, Cícero. Seu convidado é fera. É isso aí. Cristiano é jogador, ex-jogador também, Cícero, goleiro. Jogou no São Bento, jogou no Primavera, muitos anos, só não seguiu profissionalmente por muitos anos por falta de oportunidade mesmo, mas um excelente goleiro. Hoje ele faz parte desse grupo que eu te falei do TV PSI, que a gente brinca junto aqui na cidade de Indaiatuba, e hoje aí é um parceirão também aí da vida. Em breve nós vamos ouvir a história dele aqui também. O Jader está mandando a William. Ele é Manga, viu, Cícero? O apelido do Cristiano é Manga, por causa do goleiro Manga. Ah, tá. Manga, de seleção brasileira, Inter de Porto Alegre, Botafogo do Rio. Exatamente. Jader, William Alemão, saudades, meu amigo. É isso aí, ó. Já está aproveitando a live para mandar um abraço para o William Alemão. Porque o Jader, como a gente é ali da cidade de Itapevi, Barueri, os nossos amigos são incomuns, né? Então, verdade. O William Alemão aí jogou com o Jader também, porque a gente acabava disputando os campeonatos de Itapevi, da Várzea e de Barueri também, né, Cícero? Quando a gente tá no auge, a gente jogava em todas as cidades, né? Verdade. Então, de manhã e à tarde. De manhã, sábado e domingo. Sábado e domingo. A gente tem os amigos em comum aí. Tiago Magalhães, obrigado por estar aí prestigiando também, o nosso convidado. O Ricardo Albem, Paulinho, você só voltou para o jogo de registro porque você é um jogador diferenciado, viu só? Tá vendo? Ele quase me deixou de fora, com razão, viu, Cícero? Com razão, porque na ocasião o errado era eu, né? Com certeza. E ele fez o papel dele de diretor, de treinador, né? Verdade. E eu respeitei, né? Com certeza, fiquei fazendo trabalhos físicos a semana inteira, mas aí no jogo, como ele disse aí, não tinha ali um meia esquerda que talvez fizesse o papel que eu fazia naquela ocasião. Ele acabou me colocando, né? Mas ele me colocou meio assim, goela abaixo, ele não queria não. Ele chegou lá no estádio com a temida Paraty Vermelha, né? Que assustadora Paraty Vermelha. Toda sexta-feira, Cícero, tinha a nossa escalação na porta do vestiário, né? E exclusivamente nesse jogo ele não colocou a escalação na porta, né? Porque na época eu joguei alguns jogos com a 10, depois o Jader, eu joguei com a 8, então assim, sempre na escalação a gente estava lá entre o número 8, entre o número 10, né? E ele não colocou a escalação na porta e criou o maior suspense, né? E eu viajei para Registro sem saber se eu ia jogar, se não ia, mas graças a Deus ele me deu a camisa e eu acabei sendo feliz no jogo. E foram de Itapetininga, Registro, tudo quietinho, sem falar nada, né? Tudo quietinho. Tudo com medo do chefe. Tudo com medo do chefe. Também vamos lembrar aqui do grande Toninho Oliveira, né? Que era grande amigo nosso também, é grande amigo nosso ainda. Ele foi seu técnico também, né, o Paulinho? Com certeza. O Toninho Oliveira, ele foi o técnico do Itapetininga, né? Por um período longo, né? E o Toninho Oliveira nos ensinou muito, né, Cícero? Ele foi um jogador de alto nível, né? E até ali com a gente em Itapetininga, tanto ele quanto o Ricardo, quando brincava nos 2 toques com a gente, até na idade que eles tinham, eles ainda eram diferenciados perante nosso grupo ali, né? Então o Toninho me ensinou muito, com certeza, como o Ricardo.
a gente aprende uns com os outros, né, Cícero, a cada dia, né? E com certeza eu saí um jogador e uma pessoa melhor de Itapetininga através da vida desses dois. O Tony Oliveira estava tão em forma que ele jogava no time do cantor Daniel ainda. O Toninho Oliveira, ele teria condições de jogar lá no Itapetininga. Tinha mesmo. Se ele... Com certeza. Olha aí a Priscila aí. Conhece a Priscila? Priscila é minha esposa, Cícero. Que legal. Mulher que eu amo desde 1998. No ano de 2000, que eu estava em Itapetininga, a gente teve um período que ficou separado, mas depois logo retornamos e sou casado com ela há 15 anos. Tenho uma família linda com ela, uma filha que chama Manuela, maravilhosa, e devo muito a essa mulher aí, guerreira, uma mulher que eu amo aí, quero passar o resto da minha vida com ela. Parabéns, Paulinho, parabéns. Anderson, o que é? Petrolini? Anderson Petrolini é um amigo de Barueri, um amigão também, irmão, outro irmão aí. Graças a Deus a vida me deu muitos amigos íntimos, né, Cícero, como considerados como irmão, né? E o Anderson é um deles, com certeza. Muito legal. Isso aí é muito bacana ter amigos, né? Pessoas bacanas em volta da gente. Então, Paulinho, você considera que encerrou a carreira muito cedo? Poderia ir mais além? Considero, Cícero, mas não sou frustrado. Eu encerrei a minha carreira com muita clareza, muito definido do que eu queria. Eu já tinha jogado, tinha realizado aquele sonho de menino, de ter sido jogador profissional. Financeiramente, criei uma independência, não muito grande, mas o início, né, para começar a minha vida como homem, né, já com 27 anos, acho que eu tinha na época, quando eu parei. Mas eu acredito, vendo o futebol de hoje, que se eu tivesse tido alguma oportunidade naquela época de ir para fora do país novamente, eu teria aproveitado um pouco mais a minha carreira como jogador de futebol, né? Porque talvez no Brasil ficava difícil, porque eu ter resolvido parar de jogar foi exatamente porque eu comecei a rodar alguns clubes de Série A3, de Série A2, que não cumpriam com as suas obrigações, né? Então, quando a gente roda para o Maranhão, a gente vai para o Paraguai, a gente vai para alguns clubes, a gente eles não cumprem tudo o que eles falam, né? E aí isso foi me desmotivando a persistir, né? E você sabe que o jogador de futebol que ele não é bem financeiramente resolvido a ponto de não precisar depois de um estudo, ele depende de um estudo, né? E foi onde eu tomei a minha decisão de estudar para que eu não dependesse desse dinheiro que eu ganhei do futebol, que não foi muito, mas que não ia durar por muito tempo, né? Então eu resolvi parar nessa fase para estudar, porque realmente os clubes brasileiros não nos davam essa condição de persistir tanto, né? Você acha que teve contusões que atrapalharam sua carreira também? Como que foi com relação a isso? Eu não tive muitas lesões na minha carreira, Cícero. A única lesão que eu tive na minha carreira séria foi essa do joelho, e não foi uma lesão muito séria. Essa lesão que eu tive foi devido à neve que eu enfrentei na Rússia, né? Nós tivemos a pré-temporada nossa, ela era em cima de alguns campos que ainda estavam cobertos por neve, né? Eu tive uma lesão no menisco e uma lesão na rótula pelo frio que eu sofri, né? Pelo chão frio, né, da gente estar pisando. Não só eu, mas eu acredito que uns 5 brasileiros que estavam comigo lá teve essa mesma lesão no joelho, né? Mas não foi uma lesão séria, foi uma lesão onde eu fiz uma artroscopia, né? Não era tão avançada como hoje a medicina, então na época que eu fiz eu precisei de 3 meses para voltar a jogar futebol, né? E hoje com 28 dias
as pessoas o atleta já volta, né, a trotar, a bater na bola. E quando eu retornei dessa lesão, eu fui fazer uma pré-temporada no Independente de Limeira e eu não suportei a carga física, né? Então, mas só essa lesão que eu tive na minha carreira, eu não tive mais nenhuma lesão. Então, a lesão não foi o problema, não foi a causa de eu ter desistido de jogar, não. Vamos ver mensagem de mais amigos seu aqui. O Paulo Pepa. Paulinho, agradeço por ter sua companhia no primeiro, segundo e terceiro tempo da TV PCI. Estamos juntos sempre. Terceiro muito tempo bom. Desse grupo TV PSI é sempre muito bom, Cícero. A resenha, né? A famosa resenha é gostoso, né? Você bater uma bolinha e depois conversar com os amigos, né? Vamos ver aqui, olha aí, é a Manu, parabéns papai, olha que bacana, hein? A minha princesa, essa é a minha princesa, o tesouro que Deus nos deu aí para mim e para Priscila. Com quantos anos tá ela? Ela tem 9 anos, faz 10 anos agora em novembro. Maravilha. Ô Paulinho, você acha que hoje, nós estamos vendo aí, acompanhando pela televisão, não vamos considerar a pandemia, vamos supor que as coisas estão andando. A gente tem acompanhado futebol, Campeonato Brasileiro da Série B, Série A, sei lá se há uma crítica, mas a gente vê muitos jogadores de nível tão alto, não nível baixo até, vou falar para você. Você acha que você teria mais sorte na época de hoje no futebol? Cícero, não sei se eu teria mais sorte, mas eu vejo uma diferença muito grande da parte técnica dos jogadores mais antigos do que dos jogadores de hoje. Hoje o futebol ficou um pouco robótico, né? Hoje o preparo físico, a força física, ela dominou, né? Hoje um jogador corre, sei lá, 12, 13, 14 quilômetros por jogo, né? Na nossa época a gente corria 7, 8 quilômetros por jogo. Então, você vê essa diferença, ela é muito notória, né? Mas eu acho que a qualidade técnica dos jogadores antigos, mais antigos, estou falando aí não tão antigos, mas se você pega de Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo, né, dessa época para baixo, você vê que a qualidade técnica deles são um pouco mais apuradas que as de hoje, né? Eu não sei se de repente é porque o futebol ficou tão robótico que o próprio sistema deixa com que o jogador fique limitado, né? Ele fica automatizado, né? Mas eu acho que o nível hoje é inferior do nível da minha época. Eu não sei se eu seria melhor sucedido hoje, mas eu acredito que com aquela época que a gente tinha do Palmeiras, principalmente, eu acredito que a gente teria subido para um profissional muito mais rápido hoje do que antigamente, com certeza. Até porque, como eu te disse, né, com 17 anos, a gente estava no profissional de um elenco da era Parmalat, né? Então, talvez hoje, se a gente tivesse com 17, 18 anos, a gente estaria jogando no profissional do Palmeiras, né? Ou, se não tivesse no Palmeiras, nós temos aí 20 times da Série A, 20 times da Série B, que é a elite do futebol. A A e a B é a elite. Com certeza, num desses 39 times, tirando o Palmeiras fora, poderia vocês estar, né? Principalmente na chave B, que nós vemos muita possibilidade, né, dos jogadores estarem jogando, né, Paulinho? Com certeza, Cícero. Inclusive, não só eu, né, Cícero? Mas se você pegar esse time de Itapetininga, por exemplo, eu acredito que todos que estavam jogando de titular e até alguns que estavam no banco que tinham condições de ser titular, estariam aí jogando numa Série A2, numa Série A1, com certeza, com certeza. Mas a época era outra, né? E infelizmente nós nascemos numa época que não tínhamos tanta oportunidade assim. Principalmente para ir para fora do país, né, Cícero? Você vê. É isso que eu ia perguntar. Eu, com 18 anos, eu fui para a Rússia, mas talvez hoje, com 18 anos, eu iria para a China, né? E a diferença de hoje financeira é gritante, né?
Então, hoje se pagam milhões para um jogador de 17 anos, que talvez tenha o mesmo nível que a gente tinha lá há 20 anos atrás, entendeu? E hoje eu não vivi essa história, mas me parece que antes vocês procuravam empresário, hoje é o empresário que procura os jogadores, não é isso, Paulo? Virou um monopólio o empresário, né, Cícero? Porque na minha época, por exemplo, eu nunca tive empresário até eu ir para a Rússia, né? E mesmo na Rússia eu não tive, para você ter uma ideia, eu contratei um advogado para fazer o meu contrato, porque eu não tinha empresário e eu recebi o convite para ir para a Rússia, eu já não tinha vínculo também com o Curitiba, né? Um vínculo empregatício, então eu tive condições de negociar meu passe livremente. Então, eu não tinha nem empresário. Eu contratei um advogado, ele elaborou um contrato para mim e eu fui. O meu único empresário, por incrível que pareça, do futebol foi o Ricardo Dalben. Então, assim, você vê hoje o menino com 13 anos, ele já tem um empresário, né? E o empresário, de uma certa forma, se ele é bem conceituado, né? Ele consegue dar a condição de fazer o menino virar jogador. Mesmo que ele tenha, às vezes, uma técnica limitada, mas ele é um cara de um preparo físico importante, e ele se adapta bem a um esquema tático, ele acaba virando profissional, mesmo sem ter tanto talento, né? Tá certo. É isso aí, Paulinho, 1h11 de bate-papo. Você lembra de alguma coisa que nós esquecemos de falar sobre a sua carreira? Pode ficar à vontade de falar aí, Paulinho. Eu queria acrescentar o campeonato que eu disputei na Várzea, Cícero, que Opa! por mais que seja a Várzea, foi algo muito importante para mim. Nós disputamos, eu joguei 10 anos na Várzea de Itapevi, né? Nós disputamos 2 campeonatos importantes, que foi a Copa Brahma. E esses amigos que você está vendo entrar aí, o Alemãozinho, alguns amigos aí, foram meus amigos de campo, né? São meus amigos até hoje, mas eu tive uma passagem pela Várzea muito gostosa também, onde eu conquistei muitos títulos municipais por Itapevi, né? Eu acredito que, se eu não me recordo, foram 14 títulos em 10 anos, fora os 2 da Taça Brahma, né? Eu me tornei o atacante da década de 2000 a 2010 em Itapevi, fui homenageado, e foi uma passagem muito legal pela Várzea, né? Então, esse foi algo na minha carreira que ficou marcado também, não foi profissionalmente, mas que ficou marcado também. Eu vi uma foto sua lá com o estádio lotado. Que estádio que era aquele um lá? Era o Morumbi, aquele foi a final da Taça Brahma de 2005, né? Você viu que estava lotado e era a torcida de Itapevi, torcida local, municipal. Nós enchemos 14 ônibus e fomos pro Morumbi, né? E lá nós fomos campeões. Eu acabei fazendo 2 gols nessa final. E depois nós nos tornamos bicampeão da Taça Brahma em 2007, que foi a segunda edição. Para você ter uma ideia, Cícero, era 515 times da capital de São Paulo e da Grande São Paulo. Todos os times de várzea, né? E a gente se tornou campeão, depois bicampeão. Então, para você ter uma ideia, que o time que eu jogava na várzea era bom, né? E só tinha ex-profissionais. Um time de alto nível que jogaria uma B1, uma A3 tranquilamente, né? E foi muito bacana. Em 2007 foi no Parque Antártica a final, nós ganhamos também de 5-1. Eu acabei fazendo 4 gols nesse jogo. Teve uma situação bacana que eu tinha 19 gols no campeonato e o artilheiro tinha 21, né? E o artilheiro foi convidado para ir para o estádio para receber a premiação de artilheiro, né? Só que eles não contavam que eu ia fazer 4 gols na final, e eu acabei sendo artilheiro e melhor jogador do campeonato, e o rapaz foi convidado, mas não conseguiu ganhar, não deixei. Aí colocaram o apelido no cara de cavalo paraguaio, não? Mas são histórias interessantes. É difícil você pensar que um cara vai fazer mais de 2 gols numa final, né? Então, realmente convidaram ele, não esperavam por isso, mas
Os times de São Paulo, da capital, nesse campeonato, eles tinham um grande empecilho, que era o gramado. Eles estavam acostumados a jogar em terrão. São Paulo tem muito terrão, né? Então eles estão acostumados a jogar Copa Kaiser, Desafio ao Galo, que é terra batida. Quando eles foram para o Parque Antártica, que foi o único estádio que nós jogamos, que era a final, eles sentiram de cãibra, né? Então chegou no meio tempo, os jogadores do time adversário estavam sentindo cãibra. Em contrapartida, nosso time não, eram tudo ex-profissionais, estavam acostumados a jogar em gramado, então nós tivemos essa diferença, além do talento da equipe, em relação ao time deles. Então, atropelamos ele de uma certa forma que não teve jeito de reverter, não. Não existe mais esse campeonato? Esse campeonato acabou, ele existiu até 2007, atingindo a Grande São Paulo, porque era um campeonato da capital de São Paulo e Grande São Paulo. Mas depois ele ficou só limitado à capital. Ele deixou de se estender para a Grande São Paulo. Então é isso aí, Paulinha. Tem mais alguma coisa que nós esquecemos de falar? Fique à vontade. Eu queria até saber um pouquinho de Itapetininga aí, Cícero, como que está o caso, depois da nossa passagem, porque eu sei que foi uma passagem bacana para o Itapetininga, o Ricardo fez um trabalho fantástico, né? E eu não sei como, você chegou a comentar aqui nos bastidores que 2002 ainda teve alguma coisa, mas depois não teve mais. Queria saber de você aí o que a cidade fez pelo futebol, o que não fez, porque eu lembro que na época do Ricardo a gente ainda teve alguns contratempos ainda com o seu Elcio da presidência, com algumas pessoas. O Ricardo não teve muito apoio dessa galera aí, né? Você estava participando com a gente e a gente sentia isso dentro de campo, né? Verdade. E talvez se nós tivéssemos tido um apoio geral de toda a presidência do Itapetininga, talvez o clube estaria lá até hoje, né? Então eu queria saber de você como está essa fase, esse futebol, o esporte em Itapetininga. Então, eu coloquei até uma foto do time do Esporte Clube Itapetininga no Face explicando esse boicote, né, que a maioria das pessoas fizeram com o Esporte Clube Itapetininga no ano 2000, e realmente sem apoio é difícil, né, de ter acabar fazendo um campeonato para chegar em primeiro lugar. Mas, passando essa fase de 2000 do Esporte Clube Itapetininga, nós tivemos aí uma tentativa em 2002, presidente Edilson Ramos, de Itapetininga mesmo, eu também fui diretor da equipe, em 2003 eu me afastei, e de 2003 para cá não teve mais nada. Nós só vivemos do passado, nós temos grandes jogos aqui de Master do Derac, da associação, eu mesmo viajei fiz muitas viagens para o norte do Paraná com o Derac, né, como diretor, como também acompanhando o pessoal, tirando foto, filmando, mas profissionalmente não teve nada. O caso é um clube de origem ferroviária, que ficou também muito tempo jogado às traças, agora graças a essa presidente Lília Souza Santos, que entrou em outubro de 2018, praticamente em 2019, o clube está renascendo, vamos dizer assim, tendo já voltando a ter credibilidade na cidade. A pandemia está atrapalhando, né? Muitos projetos foram feitos para 2020, mas infelizmente essa pandemia atrapalhou, mas o pessoal está entusiasmado, então logo surge aí a vacina para que possamos caminhar livremente. O CASE vai, sem dúvida, que vai voltar com seus projetos, e nós temos a ideia de trazer esse pessoal bacana quando puder vir para cá, você, Paulinho, visitar o clube, já está em condições, os projetos que estão tendo lá já têm condições de receber visitas, né? Antes não tinha. Então é isso aí, resumindo, o futebol profissional não existiu, desde 2003 para cá. Em Master, sim, nós temos grandes jogos aqui, vem jogadores de fora para participar, Ademir da Guia, Candinho, lá de São Bento de Sorocaba, e muitos outros jogadores, o Esquerdinha, comanda isso aí, né?
Mas é isso aí, Paulinho. Você vai estar convidado para vir no caso, então logo, mesmo porque nós não estamos longe, né? Indaiatuba e Não, estamos Itapetininga é perto. pertinho. E o estádio é o mesmo, Cícero, ou mudou? Ou Não, não existe mais? o estádio está lá, mas uma diretoria que está lá, não sei se do DR, do DERA, que praticamente fez um grupinho fechado lá, né? Mas o Esquerdinha, que organiza os grandes eventos aí, usa o campo da Associação Atlética, o campo do Bancário, do Venâncio. Futuramente vai usar do CASE também. Aquele lá me parece que está concentrado com poucas pessoas. Mas é isso aí. A tendência é o CASE crescer e trazer para visitar o clube aqui, você, o Charlão. Já tem uns amigos de Alagoas lá que vão vir para cá. Tá muito legal. Essa live está dando também esse resultado, fazendo com que as pessoas, de repente, a gente faça aí um intercâmbio, né, entre as cidades. Mas é isso aí, Paulo. Fazendo um resumo, é isso mesmo. Legal. Eu torço para que o CASE também, de repente, consiga se tornar um clube profissional, né? Eu lembro que você, acho que na live do Jader, você disse que a Lília, que é a presidente, é uma pessoa muito competente, né? Isso. E que ela não está se limitando apenas ao futebol, mas sim no esporte, né? No geral, né? E verdade. Isso é muito bacana, né? Porque o esporte não é só o futebol, né? Mas a gente que veio do mundo do futebol, a gente torce para que tenha um clube profissional em Tapetininga, né? Tapetininga é uma cidade muito acolhedora. A gente foi muito bem recebido aí pelas pessoas da cidade, né? Eu fiz amigos em Tapetininga, né? Não tenho mais contato até hoje, mas na época cheguei a fazer amigos aí. Então, é uma cidade muito acolhedora, né? É muito acolhedora. Tem muitos jogadores que vêm para cá, acabam casando e vivendo aqui pro resto da vida, né? É uma cidade que não é difícil de fazer amizade. Tem esse problema de não evoluir na parte esportiva, não existe um apoio dos prefeitos que passam por aqui com relação ao esporte, evidentemente que não é uma crítica, eles também têm as dificuldades deles, né? Não podemos dizer que é uma omissão com intenção, mas se um dia nós tivermos um apoio de grandes empresas, nós podemos aí ter um esporte profissional, já que Capão Bonito, que é uma cidade menor, uma bela cidade, tem o futebol profissional mesmo, que não sai da A3, mas tem da última divisão, né? Mas tem. E nós temos a esperança que um dia venha a ter também aqui em Itapetininga. Paulinho, assim foi muito bom esse bate-papo. Né? Assim como em Indaiatuba tem. E o Primavera tá firme lá ou não? Primavera tá firme. Hoje quem assumiu o Primavera foi o Deco, né? O Deco tá fazendo. Na verdade, ele não conseguiu fazer o trabalho dele porque ele fechou um contrato de 3 anos, mas o primeiro ano dele é 2020 e ele não conseguiu ainda realizar o que ele propôs, né? Porque chegou a pandemia e paralisou tudo, né? Mas o Deco assumiu o clube junto com o Vidal, que também é um ex-jogador profissional do Jundiaí, do Ceará, é um amigo nosso também que está cuidando de toda a parte administrativa do clube. E a gente acredita que com essa nova direção aí, o Primavera vai dar uma alavancada legal aí para a Série A3, para a Série A2 e possivelmente para a 1 aí, viu? Porque o Deco tem todas as condições de fazer isso acontecer. Sem dúvida, tem condições, experiente, jogou no exterior, foi ídolo, né, por onde passou, e exatamente. Vamos torcer. Onde tem amigo nosso, a gente torce. Onde tem, a gente torce para os amigos nossos, para a cidade dos amigos nossos crescerem no esporte. Paulinho, muito obrigado por ficar aí quase uma hora e meia com a gente, batendo um papo nessa sexta-feira. Eu falo sempre para os amigos que, se Deus quiser, que nós continuamos aí com essa live, vocês voltarão a conversar com a gente aí, vamos continuar com essa ideia. Hoje nós estamos aqui com essa ideia para, vamos dizer assim, ter entretenimento durante a quarentena, já que a gente procura evitar sair, né, para evitar esse problema. Então, mesmo que, se Deus quiser, passe logo, nós vamos continuar com esse bate-papo com os amigos aí. Muito obrigado
Claro. Paulinho, um grande abraço. Foi muito legal te rever depois de 20 anos. É verdade, Cícero. Eu que agradeço a oportunidade. A gente passou por Itapetininga aí e o que ficou foram as grandes amizades, né? Então eu agradeço a você aí pelo convite, por estar fazendo esse bate-papo e contando um pouquinho da nossa história, de todos, né, que participaram aí do Itapetininga. Né? Quero deixar um grande abraço para todos os moradores de Itapetininga, os governantes, e que vocês possam aí realizar um trabalho através do esporte muito importante para a cidade, porque a cidade merece e tem condições de ir além do que a gente foi naquele ano, principalmente. Então, valeu, Paulinho. Vamos, em breve, voltar a conversar novamente, se bem que pelo WhatsApp sempre a gente vai ficar atualizando aí os acontecimentos esportivos na nossa vida aí esportiva. Muito obrigado, Paulinho, mais uma vez. Um grande abraço e até uma próxima vez. Falou, meu amigo? Obrigado a você, Cícero. Um grande abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.